Essa, portanto, será a nossa penúltima ferramenta da qualidade, agora histograma. Na verdade, um histograma, já dando uma geral para que você possa entender, ele vai fazer medidas ou análise de intervalos, né? Faixas por intervalo, classes. Então, isso é a ideia principal de um histograma. Ele foi desenvolvido por Gary em 1833 para descrever sua análise de dados sobre crime, né? Ele morava em uma cidadezinha e queria saber, estava tendo muito crimes na cidade, ele queria saber as faixas de crime, o período em que esses crimes mais ocorriam. E ele foi desenvolvendo até que conseguiu desenvolver esse histograma, que é o padrão que nós já conhecemos, né? Um gráfico de barras simples, só que a diferença é que ele mede faixas, né? Algumas faixas, seja faixa etária, seja faixa períodos, enfim. E esses gráficos vão nos mostrar exatamente essa variação dentro de uma faixa específica. Ela vai nos possibilitar também uma visão geral dessa variação de dados dentro de uma organização, como que você vai querer de fato aplicar essa ferramenta da qualidade dentro da tua empresa, muito utilizada principalmente por pessoas da área de planejamento. O pessoal gosta de utilizar muito esse histograma para você enxergar o andamento de uma obra, o período em que ela está, o período em que ela mais evoluiu, o período em que teve mais baixas e o período, inclusive, em que pode ser concluído um determinado projeto. Existem algumas vantagens para você aplicar um histograma. E vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você vê nessa lista de verificação ao lado, nessa tabela. Perguntaria para você, você consegue dizer qual que é a faixa etária de maior procura no site da Petra simplesmente olhando para essa tabela com esse monte de números? Vamos imaginar que no dia de hoje acessar uma pessoa de 15 anos, uma de 19, de 26, 51 anos. E aí, de repente, se nós quiséssemos classificar por faixa etária, a cada 5 anos, quantas pessoas, qual a maior faixa etária que acessou o site hoje? Simplesmente olhando para essa tabela, nós não conseguimos identificar, porque fica meio que complicado. E olha que essa tabela é uma tabela pequena, imagine dentro da tua organização, que são tabelas enormes, com um monte de dados, e você quer saber a faixa etária, nesse nosso caso aqui, de idade. E aí é muito utilizado também isso pelo IBGE, quando faz as suas pesquisas, e ele diz que a faixa etária da população brasileira hoje está de 30 a 50 anos, por exemplo, e aí tem X pessoas. Então eles utilizam muito o histograma, claro que através de softwares. Aqui nós vamos mostrar para vocês, não utilizando um software específico para isso, mas através do próprio Microsoft Excel, software básico, onde você pode aplicar dentro da tua organização. Então vamos simular a elaboração de um histograma com esses dados que nós temos aqui. Imagine que a Petra está justamente querendo saber qual a maior faixa etária de idade das pessoas que estão procurando cursos de qualificação. Primeira coisa que nós vamos fazer é levantar os dados disponíveis. Então nós temos nessa tabela todos os dados disponíveis da idade das pessoas que acessaram o site no dia de hoje, 17, 21 anos, 46 anos, e nós queremos saber a faixa etária no intervalo de 5 anos, por exemplo. Então, o segundo passo será classificar as faixas que você quer analisar. No nosso caso, nós queremos fazer uma análise de a cada 5 anos, será o nosso intervalo de faixa etária. Então, queremos saber até 15 anos quantas pessoas acessaram, queremos saber de 16 a 20 anos quantas pessoas acessaram e assim sucessivamente. Nessa coluna, que vai ser uma coluna importantíssima para nós elaborarmos o nosso histograma, você precisa colocar exatamente o intervalo que você quer. Aqui nós definimos que vai ser 5 anos, então de 15 para 20, de 20 para 25, de 25 para 30 e assim sucessivamente. E aí o próprio Microsoft Excel, né, o nosso caso nós vamos fazer, ele vai entender que você está querendo ver a faixa etária de 5 anos, mas aqui você pode colocar a faixa etária, no nosso exemplo aqui estamos vendo faixa etária de quantos anos você quiser, ou dentro da tua organização, se for período de dias, também coloca aí a diferença de dias para que o Excel ele possa classificar esta etapa. E aí, feito isso, nós vamos partir agora para o Microsoft Excel. Vou ensinar a vocês como fazer um histograma no Excel, que é a forma mais básica. Hoje, claro que ninguém faz mais histogramas manualmente, né? Antigamente as pessoas ainda faziam isso, hoje já não existe mais. Então, vou mostrar para vocês como que você vai conseguir fazer essa nossa análise que nós acabamos de mostrar aqui para vocês através do Microsoft Excel. Muito bem, estamos agora já no Microsoft Excel para nós fazermos o nosso histograma, né, para que nós possamos mostrar para você como que você vai poder de fato fazer esse teu histograma. Nós já vimos como que ele pode funcionar de forma genérica. Então,
Já adiantei aqui os dados, os mesmos dados que nós acabamos de ver lá na aula, já inseri todos eles aqui, isso vai ser importantíssimo para a criação do nosso histograma. E queria mostrar para vocês uma coisa, você vindo no menu do Microsoft Excel, você vindo em dados, se no seu Microsoft Excel você não encontrar essa opção de análise de dados, que vai ser importantíssima para nós, onde nós vamos mostrar exatamente o histograma, você pode estar inserindo ele aqui em um atalho de forma legal para você. Então você pode vir aqui em arquivo, opções, tem suplementos, pode clicar em suplementos, e para o seu caso aqui você pode clicar em ferramentas de análise VBA. Você clica nessa ferramenta de análise VBA, clica em ir, e aí essas duas opções provavelmente vão estar desmarcadas para você. Você marca essas duas opções, dá um OK, e aí naturalmente essa análise de dados vai estar aqui para você. Lembre-se que no menu de dados, e aí ele vai ser importantíssimo, já vou te mostrar porque que ele vai servir muito para nós criarmos o nosso histograma. Por exemplo, eu clico nela e ela vai me dar uma infinidade de ferramentas de análise dentro do Microsoft Excel, e a que nós queremos é exatamente essa do histograma que eu já marquei aqui para nós. Então o histograma, o Excel já vai entender que você quer trabalhar com faixas etárias ou classes, enfim. De repente ele vai te pedir aqui qual que é o intervalo de entrada. Eu clico nesse intervalo de entrada, pego todos aqueles dados que estão meio que bagunçados para mim, seleciono todos eles, ok? Vamos para agora o intervalo de bloco. Esse intervalo de bloco é onde o Microsoft Excel ele quer entender exatamente qual que é a faixa, no meu caso aqui a faixa etária, tá? A diferença que você quer, a periodicidade, enfim. Nesse caso, eu seleciono toda a minha faixa etária aqui, e aí, como te falei, ele já vai entender que vai ser a cada 5 anos, ok, dou um Enter, ele já está praticamente pronto. Você pode marcar essas opções aqui, no seu vai estar desmarcado, mas se você quiser marcar para ele já formar o gráfico automaticamente, enfim, classificar o teu Pareto, enfim, fica à vontade nessa opção, dá um OK e ele já vai para uma outra aba, perceba aqui, com todos os dados que você estava querendo, inclusive com o seu histograma, ele já pronto. Onde é que estão os dados aqui? Basta você clicar em alguma dessas colunas, clica no direito, pede para adicionar rótulo de dados, ele vai te dar números. Eu já havia feito um aqui ao lado, para facilitar o nosso entendimento, né? Onde aqui nos dados você pode colocar, você pode escrever, isso aqui eu escrevi manualmente, por quê? Porque o Microsoft Excel, ele vai te dar aquelas idades que você acabou de mostrar lá, de 15, 20, aquela faixa etária, tá? Mas isso aqui você pode estar modificando tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Isso não vai alterar os dados do teu gráfico, pelo contrário, simplesmente vai facilitar para você enxergar. Foi exatamente o que eu fiz isso, mudei essa coluna e automaticamente ele já veio para cá para facilitar o meu entendimento. Então, pelo gráfico aqui, pelo meu histograma, já consigo perceber que de 41 a 45 anos foi a maior procura no site. 9 pessoas acessaram o site dentro dessa faixa etária. E aí tem 43 anos, 42 anos. E aí a segunda faixa etária foi de 21 a 25 anos. Então, essa é uma ideia geral de um histograma que você pode utilizar. É bem verdade que aqui nós estamos utilizando poucos dados, e aí dentro de uma organização tu vai ter uma infinidade de dados. Se você for fazer isso aí manualmente, é totalmente inviável. Você faz isso da forma mais simples que pode, exatamente aqui, utilizando o histograma. Espero que tenha sido claro para vocês, espero que tenham compreendido essa ferramenta simples e de um poder muito bom.